você pensa que já conhece todos os perigos do mundo animal, prepare-se. Você ainda não viu nada? A Abril Coleções e a Time Life convidam você a participar de uma emocionante aventura pelo mundo animal na nova série África Selvagem. Você vai viajar até as mais remotas, belas e traiçoeiras regiões do planeta, bem no coração do continente africano, onde vivem os grandes predadores e suas presas. Nossas lentes serão seus olhos. Você se embrenhará na selva, atravessará rios e savanas, escalará montanhas e verá de perto, sob um ângulo chocante e revelador, a luta de vida ou morte pela sobrevivência. Em África Selvagem, você vai presenciar toda a fúria e as diferentes estratégias de caça de feras como o leopardo, o leão, o crocodilo, o chitá e muitos outros. São 60 minutos de fortes emoções em cada vídeo. E mais, você vai conhecer descobertas inéditas sobre o comportamento dos animais. Embarque logo nessa aventura rumo à África Selvagem. Peça agora e receba com todo o conforto na sua casa os 8 vídeos de África Selvagem com 15% de desconto. Apenas R$ 113,99, mais despesas de envio e manuseio. De presente, você ainda receberá um belíssimo estojo para guardar a sua coleção. Você pode pagar com qualquer cartão de crédito e parcelar em até 4 vezes nos cartões Amex ou Visa. Se preferir, você pode comprar um vídeo por mês. Cada vídeo por R$ 16,49, mais despesas de envio e manuseio. Faça já o seu pedido. Preencha e envie agora mesmo pelo correio o cupom que você recebeu junto com a embalagem deste vídeo. Se quiser, você poderá enviá-lo por fax para 021 515 3550. Caso tenha alguma dúvida, ligue para 021 515 3535. Será um prazer continuar contando com você entre os nossos assinantes. Obrigado pela atenção e boa diversão! Eles vêm das estepes asiáticas, e toda a Europa tremerá perante eles. Em seus peitos batem os corações de animais selvagens. Desde a antiguidade, eles não são considerados humanos. Assim, os Zulus são descritos em uma crônica europeia do século VI. Em aproximadamente 395 d.C., nasce um sobrinho do rei Huno, Rugilas. Seu nome será citado pela posteridade com admiração e com horror: Átila. Ele nasce em uma choupana. Ele nasceu para aterrorizar todos os povos. Todas as nações o temiam, conta-nos o cronista godo Jordanes. Já bem antes do seu nascimento, pequenas hordas assaltavam, como cavaleiros apocalípticos, as regiões ocidentais. Unidos a tribos subjugadas e sob a liderança de Átila, eles causam a queda do Império Romano. Qual é a origem deste enigmático povo nômade?
Qual é o segredo que se esconde por trás desta inigualável campanha triunfante? Será a estratégia do ataque surpresa? Eles avançavam em pequenas formações, atacavam repentinamente e desapareciam novamente antes que o inimigo conseguisse formar a sua defesa. Lendas sombrias os cercam. Hunos cavalgam dia e noite, dormem sobre a sua cela, endurecem as suas flechas em caldos de embriões cozidos, comem criancinhas, bebem sangue de mulheres e não conseguem andar com as suas pernas tortas. Não serão eles humanos, e sim monstros? O cristão Jordanes afirma que os seus rostos são como um torrão escuro e disforme e seus olhos apenas pequenos pontos. Eles teriam usado abóbodas cranianas de inimigos vencidos como cálices. Os meninos aprendem obrigatoriamente a aguentar a dor, retalhando as suas bochechas com ferro. Até hoje disse que eles amaciavam carne, cavalgando com ela sob a sela. Mas, na realidade, eles colocavam a carne sobre seus cavalos para proteger seus animais e impedir que tivessem seus lombos esfolados. A muralha da China crescia como proteção contra o povo das estepes. Os hunos invadiram os férteis vales do Rio Amarelo, ali se instalaram e só foram expulsos décadas depois. Os chineses chamavam os invasores de Xiongnu, nome que se transformou em hunos. O retrato chinês do inimigo nega a natureza humana dos hunos. Habitantes das estepes teriam se unido a demônios selvagens e impuros, gerando os hunos. Desde a sua primeira citação pelos chineses, há quase 4.000 anos, pouco mudou em sua cultura. Eles eram nômades. Eles continuam nômades. Uma vida em tendas redondas de feltro com poucos bens móveis. Uma existência dura entregue à natureza em suas estações. A carne é seca para armazenagem. Especialmente a carne de marmota é cobiçada. Uma dança nas estepes. O caçador vestido de branco desperta a curiosidade do roedor. Com arco e flecha, havia possibilidade da fuga. A caça é fácil para este caçador como espingarda com alça telescópica, pois a pele do animal também é despojo cobiçado. Os rebanhos são a riqueza de todos os povos nômades. O rebanho determina a peregrinação, produz leite e carne. Ele é a vida. Eles são baixos, flexíveis, ágeis e excelentes cavaleiros. Assim, os hunos são descritos pelo cronista Jordanes. No interior da Mongólia, onde hoje os monges lamaístas podem novamente orar livremente, em 200 a.C., aproximadamente, tribos nômades dispersas pelos chineses, se uniram para formar uma força militar. Os hunos transmitiam a sua tradição e a sua história oralmente. Relatos por escrito têm a sua origem em outros povos. O famoso livro da história chinês, o grego Zósimos,
e o romano Próspero Timo, todos relatam a audácia do povo húngaro. O seu primeiro império é formado à beira do grande deserto de Gobi. Depois veio a catástrofe. No século IV d.C., o clima sofreu uma mudança brusca. O verão ficou mais curto, as temperaturas caíram e o solo não degelava mais, trazendo a morte para os animais. Por necessidade, tem então início a grande migração que mudará o mundo. Da região entre a China e a Coreia de hoje, bem ao leste da Ásia, as tribos partem em direção ao oeste e ao sul. Os chineses conseguem expulsar os hunos invasores e se protegem com a construção da Grande Muralha. Tribos de hunos continuam com a sua peregrinação por milhares de quilômetros em direção ao oeste e invadem a Pérsia e a Ásia Menor. A multidão de hunos avança pelo sul da Rússia em direção à Europa. Os alanos são esmagados, os ostrogodos são expulsos. Os godos ao norte desalojam os borgonheses, que por sua vez invadem o Reno. Os godos se dividem, os ostrogodos migram para o sul, os visigodos para o norte da Itália e para a França. Os longobardos fogem para o sul, os saxões e os ângulos para as ilhas britânicas. Os francos atravessam o Reno. Os vândalos tomam o caminho mais longo pela Espanha até o norte da África. Os hunos se concentram na planície baixa húngara. Toda a Europa está em alvoroço e o Império Romano se desestrutura. Clãs, tribos e povos inteiros deixam as suas terras natais e acossam uns aos outros. Os hunos esmagaram os alanos. Estes, por sua vez, esmagaram os godos. Nós fomos expulsos por godos que fugiram de sua terra natal. Isto não terminará nunca. Queixou-se São Ambrósio no século IV. Os hunos pareciam incorporar o próprio mal. Os rios se tingiram de vermelho com sangue humano, escreveu o padre Hierônimo em 396. Um quadro apocalíptico. A águia teme o bando de gralhas. Roma se curva perante os hunos. Roma Ocidental compra sua paz com o rei Rugilo. Roma Oriental é atacada de surpresa e obrigada a pagar tributos. O príncipe Átila caminhava altivamente, passando o olhar em redor, descrevem os historiadores. E logo o jovem nômade conheceria uma outra cultura, a cultura do Império Romano. Por volta de 410 d.C., ele é levado a Ravenna, cidade imperial ao norte da Itália. Como nobre refém, ele é introduzido à corte do imperador Honório. Era costume na época o intercâmbio de filhos da realeza como penhor da paz. Na cultura aristocrática de Ravenna, que se distingue nitidamente da de Roma, que era o centro administrativo do império, Átila é confrontado com a religião cristã e conhece os costumes e os vícios da civilização ocidental. Nobres romanos lhe ensinam o latim e também a enxergar o mundo sob a perspectiva autoritária romana. Estes anos de aprendizado fazem dele um profundo conhecedor de Roma, o mais perigoso adversário que o Império já teve. Em troca de Átila, no intercâmbio, o jovem nobre romano Flávio Aécio é o refém na corte dos hunos.
O filho da grande potência e o filho das estepes são amigos íntimos. Ainda não imaginam que um dia se confrontarão como inimigos mortais. Aécio como general romano, Átila como rei dos hunos. Em Roma ainda reina a paz comprada, mas quem não paga é esmagado pelos hunos. Eles conquistam o norte da Pérsia e nada pode detê-los. O rei Rugilas saúda o sol com as palavras: eu posso conquistar tudo que ele ilumina, se eu quiser. Os romanos que ainda mantinham a imagem viva na lembrança do saque de sua cidade pelos godos temiam o grito de terror: aí vem os hunos. Todo o ocidente que acabara de aceitar o cristianismo se sentia abandonado pelo Deus cristão. O mundo está acabando, escrevera o padre Augustinho. O pesadelo dos bárbaros saqueadores e indomáveis era motivo de inspiração para pintores até o século passado. Uma das condições para a força de combate dos hunos era sua excelente infraestrutura com uma ampla rede de comunicações. Eles utilizavam um moderno sistema de correios com postos espalhados pelas estepes. Átila parte para as províncias de Roma Oriental. Ali ele aprenderá o ofício da guerra. Seu tio Rugilas ainda é o rei dos hunos. Em suas peregrinações, eles transportam todos os seus bens. Cavalgando milhares de quilômetros, porém em expedições militares, eles deixam mulheres e crianças, provisões e gado para trás. Arqueólogos encontraram várias sepulturas de hunos junto às suas rotas de peregrinação, quase todas saqueadas. Pedras marcam esta sepultura no Planalto da Mongólia, o sítio mais extremo ao leste, com indícios de uma cultura huna. A 1.500 metros de altitude, o solo só degela na superfície durante o curto verão da região. O perito em Mongólia Fred Forquet explica: este sítio está localizado a aproximadamente 100 a 150 quilômetros a leste de Ulaanbaatar, no prolongamento ocidental da Serra de Kentei, que vemos atrás de nós. Um crânio achado em Noin-Ul, numa área com várias sepulturas na Mongólia Ocidental. Aqui também foi achado este caldeirão de bronze, objeto de cultos hunos. Os arqueólogos encontraram 30 destes enormes caldeirões entre a Ásia Oriental e a Europa Ocidental. Está localizada na França a Sepultura Real, na qual foram feitos os seguintes achados: punhos de espadas e anéis em ouro, fivelas e armas trabalhadas, provavelmente roubadas da Pérsia. Os preconceitos romanos aos hunos, supostamente primitivos, são corrigidos pelos achados feitos em seus túmulos. Esta pulseira de ouro era um distintivo. Os utensílios para uso diário também eram adornados. O ouro delicadamente fino e cinzelado ornamentava roupas e véus. Não apenas em túmulos de ricos se encontravam colares e fivelas de ouro. Característica: a forma do crânio. Para transformar o osso ainda maleável do crânio de uma criança, enfaixava-se firmemente o topo da sua cabeça, obtendo-se assim a forma desejada de torre. Esta deformação correspondia ao ideal de beleza huno, sendo depois imitado por tribos germânicas. Este tapete de Noin-Ul retrata a mitologia e a fé dos hunos, tendo ficado conservado por quase 2000 anos sob o solo gelado da Mongólia. Magia animal ou feitiço para a caça?
Rituais do passado. A xamã, em transe, atrai com seu tambor mágico os espíritos dos mortos. Os hunos acreditavam na árvore da vida, como também os germanos. Segundo as suas crenças, em sua copa habita uma águia. Na virada do século V, eles se estabelecem na província romana de Panônia, hoje a planície baixa da Hungria. Aqui eles se concentram e daqui partem para as expedições militares. Para cá retornam após as batalhas e aqui Átila assumirá o seu papel de futuro rei. Bleda, irmão de Átila, negocia com Roma em 435 d.C. Os hunos precisam de ouro e os romanos precisam de aliados contra os borgonheses. Nas lendas, os borgonheses são chamados Nibelungen, habitantes da região do Rio Reno que se rebelam contra a supremacia romana e são massacrados pelos hunos, liderados por Bleda, que obedece o acordo feito com Roma. O rei borgonhês Gunther é assassinado. Neste mesmo ano, morre o rei Rugilas. Agora, dois reis devem dividir o poder, seus sobrinhos Átila e Bleda. Porém, Átila não tolera ninguém ao seu lado. Ele expulsa líderes de tribos e príncipes oposicionistas, exige submissão absoluta e inicia uma aliança política com seus vizinhos germânicos. Seus líderes são admitidos nas classes superiores dos hunos. O último empecilho no caminho do poder é o seu irmão Bleda. Átila o mata. Ele recompensa ricamente os seus dedicados seguidores. A sua fidelidade vale ouro. E cada vez mais ele necessita de ouro também para alimentar o seu povo, cuja única ocupação é a guerra. O principal pagador é Roma Oriental, que compra sua paz. Primeiramente 350, depois 700 arratés de ouro por ano, depois 7.000. Átila no auge do poder, ressuscitado por Delacroix. Em sua corte situada próxima a Tokaj, na Hungria, bebe-se em taças douradas. Ouro de Roma. As moedas de ouro dos tributos cada vez mais altos, cobrados por Átila, são fundidas, e o ouro é utilizado para a confecção de joias. Átila identificou o ponto fraco do Império Romano. O gigante se tornou imóvel e indomável. Há agitações nas províncias, e Roma não pode arriscar uma guerra contra os hunos. Os legionários romanos são bem equipados, porém a couraça não os protege mais dos arqueiros hunos. Pontas de flechas em ferro, elas perfuram as armaduras romanas de couro como se fossem de papel. Bandos inteiros fogem em pânico desta temida arma dos hunos. A defesa de Roma, couraças de metal e capacetes, mas os soldados se tornam pesados, não tendo chances contra os ágeis hunos. Em uma cripta soterrada há séculos em Aqui, no norte da Itália, está retratada a supremacia militar dos soldados hunos. Em uma parede, identifica-se a imagem de dois soldados. O legionário romano persegue o huno. Com uma lança, o huno se levanta, ficando de pé no estribo, e sem parar de cavalgar, vira-se e atira. Arcos curvos, flechas com pontas metálicas e o domínio da arte de equitação são os elementos de sua superioridade. O esqueleto de um soldado contemporâneo aos hunos, achado próximo à cidade de Viena,
encontra-se exposto no Museu Antropológico desta cidade. Pesquisadores puderam reconstruir o seu terrível fim. Na luta corpo a corpo, a espada inimiga lhe atinge a cabeça. A fratura é profunda, mas não mortal. Agora, um arqueiro inimigo tem sob a sua mira. A flecha perfura uma vértebra da sua coluna. A ponta da flecha encontra-se alojada no osso até hoje. O ferido cai de joelhos e mais um golpe de espada lhe atinge a cabeça. Átila aproveita-se habilidosamente da rivalidade existente entre Roma Oriental e Roma Ocidental. Mas com a morte do imperador oriental, Teodósio II, a situação muda de figura. Constantinopla nega-se a pagar tributos e ameaça com guerra. Roma Ocidental suspende os pagamentos e une seus godos. Honória, irmã do imperador de Roma Ocidental, Flávio III, expressa-lhe em segredo o desejo de casar-se com ele. Átila finge aceitar e exige de Flávio a Gália como dote. O imperador recusa a proposta, obriga sua irmã a casar-se com o nobre da corte e dá a Átila, sim, o motivo de iniciar uma guerra. O rei dos hunos quer conquistar a Gália. Em fins de fevereiro de 451, Átila lidera os hunos e seus aliados sobre o Reno. O maior exército da antiguidade seródia, composto de géptos, ostrogodos, rúgios, esquiros suavos, alemanos, herulanos, turíngios, unidos às tropas dos hunos. Uma terrível batalha tem início na Gália. Ao mesmo tempo é declarada guerra à Pérsia, a 4.000 quilômetros ao leste. Átila depende mais do que nunca dos seus aliados germânicos. O exército de 500.000 homens revolve a Gália, hoje chamada de França, roubando, matando, saqueando. Metz é incendiada, Arras destruída, Orleans sitiada durante semanas até cair. O bispo de Reims pede que poupem a sua cidade e marcham ao encontro dos hunos, cantando salmos. No meio dos cânticos, cortam-lhe a cabeça. Em Troyes, São Lupe é tomado como refém. É a campanha de destruição mais cruel e infindável que o mundo da antiguidade já testemunhou. Átila sopara ante Paris. Ninguém sabe por que ele poupa a cidade. Supõe-se que Santa Genoveva o tenha prevenido de um infortúnio. Ele se volta para o leste, para os campos da região de Champagne. Átila levanta acampamento nesta circunvalação, um antigo castelo celta. Em aproximadamente 20 de junho de 451, perto de Troyes, o começo de uma horrível matança que determinará o destino da Europa. A batalha nos campos de Champagne. Os amigos de outrora, Átila e Aécio, se confrontam como arqui-inimigos. O romano se alia aos visigodos sob a liderança de Teodorico. Os hunos utilizam a sua tática sempre bem-sucedida. Ataques relâmpagos de pequenos grupos de arqueiros que desaparecem tão rapidamente como apareceram. Por que tanto ódio? Pergunta o cronista Jordanes. E responde em seguida. A arbitrariedade de um tirano arrogante é o suficiente para destruir em um segundo o que a natureza levou séculos para formar. Arcos e flechas de pontas metálicas levam vantagem sobre as espadas romanas. E o rei Teodorico cai, mas Átila não venceu. A chacina prossegue noite adentro. Mortos e feridos são resgatados depois e aproximadamente 200.000 perderam suas vidas. Átila recolhe-se ao seu acampamento e manda erguer uma fogueira.
Ele prefere arder no fogo do que cair nas mãos dos inimigos. Mas isto não chega a acontecer. Ele pergunta ao oráculo de ossos sobre o fim da batalha. Os soldados de Átila intuem que uma segunda batalha seria o seu fim. O adivinho retira uma omoplata de cordeiro das brasas. O oráculo profetiza a derrota. Átila ordena a retirada. E Silas Champagne de Vauxhall-les-Bains escreveu ao poeta francês Victor Hugo: aqui a Champagne devorou os hunos. A Gália arde sob o fogo da destruição. A chacina decorrente do confronto de soldados de Volga e soldados do Atlântico é um dos piores momentos da história europeia. Disse que os montes próximos a Troyes, na planície de Champagne, são formados por ossos dos mortos nesta batalha. Nestes bosques deve estar enterrado Teodorico, rei dos visigodos, aliados a Écio. A lenda conta que os mortos continuavam a lutar dos céus e que sempre na mesma data ouve-se no vento os gritos dos moribundos. O povoado de Courtisols, na Champagne, é considerado uma colônia de hunos feridos deixados para trás. Também o nome do povoado tem sua origem no idioma dos hunos. Médicos e pesquisadores discutem a causa da mancha mongólica que aparece nas crianças desta região. O pediatra da comunidade de Troyes, Dr. Bernard, explica. Il faut dire que c'est une chose qui est fréquente, et même très fréquente. Nascem por ano aproximadamente 2.500 crianças em Troyes com este sinal. Trata-se de uma coloração azulada sobre o cóccix de crianças totalmente brancas. Quando a mãe percebe a mudança de cor, se preocupa com o problema. Há várias denominações para o fenômeno. Nós o chamamos simplesmente de mancha mongólica. A mancha mongólica é um sinal que só se manifesta em povos asiáticos orientais. É uma mudança inofensiva na pigmentação da pele, determinada geneticamente. Este sinal é comum na Mongólia, mas crianças que nascem em plena Champagne com este sinal demonstram que houve uma colonização por soldados hunos na região. O prefeito de Courtisols realizou uma pesquisa genealógica. Traços marcantes também remetem-nos aos hunos. Olhos puxados estavam presentes em grande parte da população até o século passado. O Val d'Anivier, um vale remoto nas montanhas da Suíça. Um local de difícil acesso. Aqui, a 1.500 metros de altitude, encontra-se um agrupamento de rochas esculpidas à mão, chamado de Rocha dos Hunos, ou também de Rocha dos Selvagens. Segundo a lenda, os hunos mantinham audiências neste local. Quem era julgado culpado e condenado à morte tinha que saltar do penhasco. Como na França, também no norte da Itália, haviam se estabelecido hunos que feridos tinham ficado para trás. Os nativos não os toleravam, tendo eles que fugir por desfiladeiros para os vales e então desertos dos Alpes, hoje suíços.
A força militar de Átila se retirou do campo de batalha na França para suas colônias na planície baixa da Hungria, passando na sua fuga pela região do Reno, entrando na Alemanha em direção sudeste e cruzando os Alpes. Ainda antes da chegada do inverno, Átila alcança o seu castelo húngaro. Aqui começa o último capítulo de sua vida. Também será o último grito de medo. Aí vem os hunos. As feridas da última campanha ainda não bem cicatrizaram quando Átila ordena a partida para a próxima. Em 452, ele lidera pela última vez um exército huno rumo ao oeste. E novamente a Europa treme ante a visão apocalíptica associada aos hunos. Seu objetivo é conquistar Roma. Os bastiões italianos nos Alpes são facilmente derrubados. Em Aquileia, metrópole do norte da Itália, reina a paz. Europa e o touro, testemunhos da antiguidade próxima à sua queda. Após um bloqueio de 3 meses, a próspera cidade é completamente esmagada. Restos do porto destruído. Antigamente, canais levavam ao centro da cidade. Aqui faziam o transbordo de mercadorias dos navios. A maioria dos habitantes de Aquileia, aproximadamente 200.000 pessoas, consegue escapar dos hunos entrando na região pantanosa. Veni Etiam, se diziam uns aos outros quando se reencontravam. Também eu vim para cá. A saudação Veni Etiam se transformou em Venezia, Veneza, a cidade situada na lagoa. Após Aquileia, os hunos conquistam Altinum Concórdia e as cidades patrícias do norte da Itália. Vicenza é destruída. Novara é saqueada. Daqui os hunos seguem para Pávia. Conventos e igrejas são pilhados. Na ordem cartucha de Pávia, há um afresco que retrata Átila e o terror do assalto huno em 452. Sua imagem é rodeada pelas seguintes palavras: Átila flagellum Dei, Átila, o flagelo de Deus. Roma sente-se ameaçada após a queda de Milano e Pádua, quando repentinamente uma febre assola o exército de Átila, a malária na planície do rio Po. A sua sorte é que o inimigo nada sabe do mal que os acometera. O Papa Léo, preocupado com o destino de Roma, vem ao encontro de Átila para rogar pela paz. O histórico encontro tem lugar junto ao rio Mincio, próximo à pequena cidade de Borghetto, no norte da Itália. Átila obriga o Papa a permanecer sentado sobre o cavalo durante as muitas horas de negociação. Com o Papa Léo, que será conhecido posteriormente como o Grande, o Ocidente cristão se encontra com o mundo dos nômades pagãos, representados por Átila. No Tratado de Paz, Átila garante a libertação dos prisioneiros de guerra e Roma em troca uma grande quantia em ouro. Os hunos se retiram com rico despojo e retornam à sua base na planície húngara. Roma respira aliviada. Estergom Gran,
Na Hungria, onde hoje existe uma catedral construída sobre alicerces da era pré-cristã, foi outrora o castelo do rei Etzel. Etzel é o nome de Átila na mitologia germânica. Segundo a lenda, Etzel pediu a mão de Cremilda em casamento. A princesa germânica viúva de Siegfried aceitou e o cortejo nupcial se reuniu na Áustria. Na realidade, a noiva chamava-se Híldico e era borgonhesa. História e mitologia coincidem no fato do casamento de Átila com a germana ter ocorrido na Hungria. Será que Etzel queria chegar ao tesouro dos Nibelungen, que fora tirado no Reno através de Cremilda? O que é real na epopeia alemã recitada nas canções de Nibelungen? O historiador e pesquisador de tesouros Hans-Joerg Jacob diz: na canção de Nibelungen, versos que cantam epopeias heróicas. Hagen rouba o tesouro de Cremilda e o atira ao rio. Na canção sempre se repetem os versos sobre Hagen, o que ele quer, o que ele diz, o que lhe seria útil. Então concluo que ele planejava lançar mão deste tesouro. Me pergunto, onde ele o afundaria? Em um local tão raso? O Reno, na época, não passava de 1,5 metros de profundidade. Só pode ter sido atirado num local profundo. E só existe uma parte mais profunda com o nome de Losheim, na canção denominada Zenlot, que traduzido para o idioma atual é exatamente Losheim. E realmente o encontramos em um mapa fluvial antigo. Isto não foi nada fácil. Ali é grande a profundidade, somente ali o tesouro poderia ter sido afundado. As várzeas à beira do Reno, próximas a Gernsheim. Segundo Jacob, o tesouro se encontra na região do antigo leito do Reno, já que o seu curso original foi alterado, ou seja, na região citada na canção de Nibelungen. Através de Cremilda e Hagen, que afundou o tesouro de Nibelungen, Átila e os hunos estão presentes nas lendas heróicas germânicas. Consta que Átila, embriagado, morreu na sua noite de núpcias, sufocado por uma hemorragia. Porém, manteve-se o boato até hoje que a sua esposa germânica o estrangulara para vingar o seu povo borgonhês. A misteriosa morte de Átila fez o reino dos hunos desmoronar. O túmulo do reino que toda a Europa temia se encontra supostamente na Hungria, à beira do rio Tisa. Os homens cortaram o cabelo, mutilaram seus rostos com cortes profundos para que o seu herói não fosse chorado com lágrimas de mulheres, e sim banhado com sangue de homens. Seu corpo foi depositado no ataúde. Sua cela, roupas e armas foram queimadas. Cavaleiros hunos eleitos cavalgaram ao redor do seu ataúde cantando hinos de pesar. Na calada da noite, Átila foi sepultado em local secreto. Átila reinou durante 8 anos. 8 anos que mudaram o mundo. Seu reino se desmorona sob a regência do seu filho Elaque, e os hunos, perseguidos por todos, retornam às estepes de origem. Vestígios dos hunos perderam-se na história.